Meu nome é Felipe, eu sou estudante do segundo período de Engenharia da Computação na UTFPR Curitiba e nesse vídeo eu vou apresentar meu trabalho de oscilador harmônico amortecido feito com um pêndulo físico para a disciplina de Física 2 do professor Rafael Barreto. Para esse trabalho eu utilizei a linguagem Python e as bibliotecas OpenCV, NumPy, Matplotlib e SciPy. O objetivo desse trabalho é montar um pêndulo. No meu caso, eu fiz com uma bola de sinuca de aproximadamente 150 gramas e com um comprimento do fio de aproximadamente 37 centímetros. Depois de montar esse pêndulo, eu preciso detectar a posição do pêndulo em cada frame do vídeo, no caso apenas a posição em X, no eixo X, a posição no eixo Y não vai importar muito. Depois disso, eu preciso plotar o gráfico de posição por tempo do pêndulo. Depois disso, eu preciso fazer a regressão desses valores experimentais que eu coletei, e para assim eu descobrir qual é o valor da amplitude inicial, da constante de amortecimento, da frequência angular e da constante de fase. Depois disso, por último, eu preciso calcular o fator de qualidade desse pêndulo, que pela fórmula é a frequência angular dividido por 2 vezes a constante de amortecimento. Depois de ter filmado o pêndulo, eu precisava detectar a posição do pêndulo em cada frame. Para isso, a minha ideia foi, eu fazia o pêndulo todo preto e colocava num fundo completamente branco, e eu calculava a média desses pixels pretos em cada frame do vídeo. Essa seria a posição aproximada do centro de massa do pêndulo. Então eu percorria toda a matriz dos pixels de cada frame, eu coletava os valores x de cada pixel preto e fazia uma média desses valores x. Depois disso, eu fiz uma mudança de coordenada para que o ponto de repouso fosse o zero, então ele tinha valores negativos quando ele estava para a esquerda e valores positivos quando o pêndulo estava para a direita. Depois disso, eu estipulei o momento do frame. Como o meu vídeo estava em 30 fps, então a cada frame o tempo aumentava em 0,033333, assim por diante. E por fim eu guardei esses dados em uma tabela. Com os dados dessa tabela, eu precisava plotar agora o gráfico de tempo por distância. Para isso eu utilizei a biblioteca Matplotlib para apresentar o gráfico na tela, a biblioteca Pandas para eu ler os dados dessa tabela que estava em .csv, e a biblioteca NumPy para eu trabalhar com essas arrays de tempo e de posição. Agora, para fazer a regressão nos pontos experimentais que eu coletei, eu precisava dar uns valores iniciais para que essa regressão possa começar de uma base firme, senão ela demoraria muito tempo para conseguir encontrar valores ideais e ainda podia encontrar falsos valores ideais. Então, por exemplo, para amplitude inicial, eu peguei a posição do início da oscilação. No caso meu, ele começa a oscilar no ponto mais extremo. Então, o ponto mais extremo do início era a amplitude inicial que eu dei como input de valor inicial para fazer a regressão. A constante de amortecimento pode ser calculada aproximadamente por essa expressão que está ao lado. Então eu pego o ln da primeira amplitude menos o ln da próxima amplitude, ou seja, eu pego os dois primeiros picos, pego o ln do tamanho de um pico menos o ln do outro pico e divido pelo período, o tempo que demorou entre esses dois picos, e isso é aproximadamente o b. Para a frequência angular eu peguei 2π sobre o período. No caso, o meu período era aproximadamente uns 2 segundos que demorava. Eu fui lá no gráfico, eu vi qual era a distância entre os dois picos em tempo e eu peguei essa distância e considerei como o meu período. E a constante de fase, como o meu pêndulo ele começou no extremo direito, ou seja, no extremo positivo, com aproximadamente a amplitude inicial, então a constante de fase começava aproximadamente em zero. Para fazer essa regressão linear, eu utilizei a função curveFit da biblioteca SciPy, e essa função eu dou a equação que eu preciso utilizar, no caso a equação
movimento harmônico amortecido. Eu dava esses inputs iniciais de B, W, a amplitude inicial e a constante de fase, e dava os pontos experimentais coletados. E com isso ele já descobria os valores mais ideais para finais, para amplitude inicial, para o B, para o W e para a constante de fase. E por último eu calculei o fator de qualidade do meu pêndulo, que é dado pela equação abaixo, como eu já tinha comentado. Agora indo para a parte do código, primeiro eu vou mostrar aqui meu vídeo, né? Esse aqui era o meu vídeo inicial, vou esperar aqui carregar, vamos demorar um tempinho. Então é isso, eu começo puxando o pêndulo e soltando ele. Então eu precisava, primeiro, antes de tudo, eu precisava cortar o vídeo para eu tirar a minha mão ali, porque senão ela ia interferir. E eu precisava deixar o preto mais preto e o branco mais branco. Então para isso eu editei o vídeo e ele ficou assim. Então dá pra ver que o branco tá bem branco, o preto tá bem preto e não aparece mais na minha mão. Dá pra ver que logo no início o primeiro frame é ele o máximo à direita possível, como eu já tinha dito. Então eu tinha que esse meu arquivo main, ele captura os frames e ele detecta qual é a posição. Como eu faço isso? Primeiro eu pego o meu vídeo, importo ele, depois eu pego eu crio uma lista das minhas posições X, ainda não tem nada na lista, né, tá vazia. Daí eu pego um frame do vídeo, eu pego o tamanho desse frame, a largura, a altura. Daí enquanto der sucesso, ou seja, enquanto eu conseguir pegar os frames do vídeo, então esse aqui é o loop de todos os meus frames do vídeo, para todos eles esse loop vai rodar. Primeiro eu transformo em preto e branco, em escalas de cinza, né? Depois eu calculo a coordenada x média dos pixels pretos. Então eu pego o número de pretos que começa em 0 e a soma dos x dos pixels pretos também começa em 0. Então para todos os pixels eu detecto se ele for preto, no caso aqui eu estipulei essa constante arbitrária que era o 100, né, que no caso como é que é RGB, no caso agora é cinza, né, mas vai de 0 até 256. O 0 é preto e o 256 é branco, então se é menos de 100, se está perto de preto, é preto. Eu considerei preto é arbitrário, isso aqui poderia ser escolhido outro número. Deu o número de preto soma 1, se ele for preto, o número de preto soma 1, e a coordenada preta é somada. No caso, o J é a coordenada aqui. Na coordenada desse pixel é somada. Daí isso aqui é a posição média, é o cálculo da posição média desses pixels pretos. E eu coloco esse valor na lista e daí ele lê o próximo frame e faz isso de novo. Por fim, eu salvo todos esses valores da posição nesse meu arquivo x.txt. No caso aqui eu tenho dois vídeos cortados e duas tabelas e tal, porque o meu primeiro ele teve eu deixei a porta aberta e veio o vento e daí alterou o que devia acontecer de verdade. Então eu fiz outro vídeo pra dar certo. Então aqui é a saída do meu programa, né? Esse arquivo, no caso aqui tem 3.000 e poucas, 3.400 acho, 3.467 valores diferentes, 3.466 porque tem essa primeira linha aqui, né? Daí eu transformei isso para um ponto CSV e coloquei já os tempos. Esse aqui é o tempo do primeiro frame, 0. Tempo do segundo frame, 0.03333, que é o tempo, como é 30 fps, esse é o tempo para cada frame. E daí vai somando esse tempo até chegar. No caso, o meu vídeo aqui tem aproximadamente 2 minutos de vídeo. Então ele vai e ele dá a posição, que é esse segundo número aqui, em determinado tempo. Então é posição por tempo. Então agora para plotar o gráfico, aqui primeiro eu li o meu arquivo, guardei um dataframe com o pandas, daí eu criei esse gráfico, eu plotei ele, o gráfico ele cria todos os pontinhos em vermelho
que os pontos experimentais que eu coletei de tempo por posição no gráfico. Daí eu criei aqui uma função do movimento harmônico amortecido, e daí ele tem as constantes amplitude inicial, o B, o ômega, que aqui é a W, a frequência angular e o x0. Esse x0 é diferente porque eu posso ter errado um pouquinho na origem, na posição de repouso do pêndulo, então isso aqui é para mitigar esse erro. Daí, aqui é os parâmetros iniciais que eu calculei do jeito que eu já tinha dito. Daí, essa aqui é a minha função que faz a regressão. Então, ela faz um curve fit de acordo com a função que está aqui em cima, com os meus dados experimentais e utilizando os meus parâmetros iniciais que eu tinha calculado. Daí, ele cria um space, cria vários pontos mais especificamente 10.000 pontos de 0 a 120 segundos, cria vários pontos, e eu ploto todos esses pontos no meu gráfico de acordo com eu calculo primeiro a posição nesse ponto, como eu já tenho tempo, eu calculo a posição através dessa minha função que eu já tinha estipulado, utilizando os parâmetros que eu fiz na regressão, e daí ele plota esse gráfico dessa equação e por fim ele calcula o coeficiente aqui. Então agora eu vou mostrar ele rodando. Aqui, esse aqui é o meu gráfico. Então em vermelho tá os pontos experimentais coletados e em azul tá a minha regressão. Tô aqui fazendo um zoom, dá pra ver que ele vai certinho e tal. Por fim ele faz pior, ele piora um pouco. No caso aqui, eu esqueci de comentar que eu usei apenas os valores de 0 até 1000, os 1000 primeiros valores de experimentais que eu coletei para fazer essa regressão. Porque se eu usasse pro fim ele vai dando erro, então ele diminui a amplitude para compensar o erro. Eu vou mostrar aqui. Se eu não fizer isso, ele diminui a amplitude e dá um... Aqui, ó. Tá vendo? Ele diminuiu a amplitude dessa curva em azul, que é a regressão, para tentar compensar esse erro. Esse erro de fase, né? Então eu preferi colocar aqui os 1000 iniciais apenas, para dar mais certo. Então, agora aqui, mostrando aqui o cálculo do meu coeficiente de rendimento. Aqui a amplitude inicial que ele calculou, aqui o B que ele calculou, aqui o ômega, a frequência angular e o x0. Então, é isso.